está aí achando, né? Como é que vai funcionar, como é que vai ser e tal. Pessoal, fiquem tranquilos, esse é só o primeiro dia, ainda teremos aí várias outras situações, vamos fazer algumas atividades, lembrando que não é só aqui as nossas aulas, vocês também vão poder ter o acompanhamento dos professores de vocês aí nas escolas, com as escolas de vocês, certo? Vai dar tudo certo. Vamos continuar, vamos começar a nossa aula de hoje com o componente de geografia, certo, pessoal? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter aí alguns minutinhos de aula, daqui a pouco teremos aí a nossa atividade, né, que a gente chama de DLI, depois teremos aulas de história aqui no primeiro ano e assim sucessivamente. Todo ensino médio vai ter aulas na data de hoje, certo, pessoal? Vamos começar com geografia, né, com a nossa primeira aula do projeto Aula em Casa, que é sobre as famosas coordenadas geográficas. Pessoal, a gente está aqui iniciando, vocês estão aí iniciando o ensino médio, né, a gente sabe muito bem que em geografia a gente estuda muita coisa relacionada à sociedade, né, à relação do homem com a natureza, nem sempre muito positiva, né, nem sempre totalmente negativa, mas existe, essa relação existe, saber o que o homem, o que a sociedade está fazendo aí com a natureza, mas também é outra coisa aí muito estudada pelos teóricos da geografia e pelos estudantes de geografia também, que é o onde, né? Não é só o como o ser humano modifica a natureza, né? É o onde ele está, né? Onde, o que está sendo feito, certo? E o sistema de coordenadas geográficas, ele ajuda a humanidade, tem ajudado a humanidade o tempo todo com relação a o onde, né? Onde estamos, né? Onde você está nesse momento, onde fica a escola, onde fica a sua casa, onde eu estou nesse exato momento aqui. As coordenadas geográficas, elas dão para a gente uma informação, né, sobre o onde, né, sobre como podemos chegar a determinado lugar. Hoje em dia, pessoal, o sistema de coordenadas geográficas, ele utiliza muito a questão do cálculo imediato, automático, né? Os sistemas de GPS, a geolocalização, a georreferência, a produção automática aí de sistemas de informação, mas todos eles são baseados, né, no sistema que a gente vai ver aí de pontos cardeais. Isso aqui a gente já viu muito, não é, gente? O norte, o sul, o leste, o oeste, os pontos colaterais. É a partir desses elementos, dessas direções que foram formados o sistema de coordenadas geográficas. Lembrando que é basicamente um conjunto de informações que podem se cruzar e que vão ajudar a gente a localizar qualquer ponto no espaço. Hoje em dia, os aplicativos, né, fazem isso de maneira automática, mas todo esse sistema automático que a gente usa, ele é baseado nesse sistema que nós vamos ver ao longo dessa aula. Certo, pessoal? O planeta Terra, ele pode ser georreferenciado, ele pode ser geolocalizado, né? E baseado no sistema aí de pontos cardeais e colaterais, o nosso próprio planeta também pode ter um ponto de partida nesse processo de localização das coisas, dos lugares, das pessoas. A partir da divisão, por exemplo, entre norte e sul do nosso planeta, a gente consegue ver agora nessa animação aí que o nosso próprio planeta pode ser inicialmente organizado em dois hemisférios. A partir da chamada linha do Equador, que a gente vai ver daqui a pouco, o nosso planeta pode ser separado em hemisfério norte e hemisfério sul. Quando a gente vai para uma divisão vertical do nosso planeta, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente já tem uma outra forma de dividir o nosso planeta. Em hemisférios oriental, que está aparecendo na próxima animação aí, que vai aparecer ali do lado direito, né, o hemisfério leste, e o hemisfério ocidental do lado oeste, do lado esquerdo aí da sua tela. Essa linha do meio aí, essa linha vertical, é o chamado meridiano de Greenwich, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai verificar também que além, né, dessa divisão que a gente pode, a partir dessa divisão que a gente pode fazer aí, do nosso planeta, hemisfério norte, hemisfério sul, ocidental, oriental, a gente pode pegar, por exemplo, o nosso país, né? Como nós aqui do território brasileiro estamos localizados? É só observar aí apenas na tela, né? Basicamente, nós temos aqui a famosa linha do Equador, né, aparecendo aí para vocês, e nós temos aí o famoso meridiano de Greenwich também, que tem toda uma importância aí
para o planeta que a gente vai ver daqui a pouco. O nosso país ele está bem aí, ó, praticamente inteiro no hemisfério sul do nosso planeta e tem uma porçãozinha aqui, né, Amazonas, Roraima, né, localizado no hemisfério norte do planeta. Mas todo o nosso país está localizado no hemisfério ocidental, né, que aparece aí do lado esquerdo da tela de vocês, né, que é onde fica o ocidente, né, a parte oeste. Então só aí, gente, na divisão de hemisférios, né, de metades de uma esfera, baseado nos pontos cardeais, o nosso país já pode ser localizado. Essa já é uma informação inicial, né? Todos os lugares podem ser localizados, georreferenciados. Nossa geração hoje em dia já praticamente nem precisa mais fazer todos esses cálculos, porque está tudo muito automatizado, né? O que a gente vai ver agora é basicamente no que se baseia todo esse sistema que hoje em dia é praticamente automático, né? A partir dos aplicativos de GPS, de geolocalização e etc. Todo lugar tem uma coordenada geográfica. A nossa casa, a parte principal ali da nossa cidade, ela tem informações que quando a gente cruza, a gente consegue localizar onde está. Lembra da sala de aula de vocês, né? Quando a gente costumava frequentar uma sala de aula normalmente, né? Vocês sentavam em um lugar específico da cadeira de vocês, certo? Eu era bastante nerd, né? Sentava bem na frente, bem no meio. Então, geralmente, eu ficava na carteira 1, né? Da fileira do meio ali da sala. Né? Geralmente, a fileira número 3, né? Mais ou menos. Então, essa era a minha localização dentro da minha sala de aula. Cadeira 1 da fileira 3, por exemplo. Né? Até porque eu era meio cego também, eu era míope, também não conseguia, tinha que ficar bem de frente para a lousa. Então, essa já é uma informação. Uma loja que fica de esquina, né, para duas ruas. Essas duas ruas de encontro, onde fica essa loja, são duas informações que cruzadas podem fazer a gente localizar determinado ponto. Então, todo o sistema ele é baseado nessa funcionalidade, né, nessa característica de cruzar duas informações no mapa. A gente vê com uma informação horizontal, uma informação vertical, onde a gente consegue encontrar qualquer ponto. Vamos nomear, então, esse sistema. As linhas horizontais, que é uma, né, das informações, são chamadas de paralelos. As linhas verticais, elas são chamadas de meridianos. Essas linhas, pessoal, elas são imaginárias, elas são utilizadas para o quê? Para estudo, né? E elas vão estabelecer o que a gente vai ver daqui a pouco, das chamadas latitudes e longitudes. Vamos falar então das linhas horizontais. Pessoal, na próxima tela, né, a gente vê aí, na próxima tela a gente vai ver de novo no nosso globo terrestre. E como a gente fez para o Brasil, ó, todo o nosso planeta pode ser georreferenciado, tanto com as linhas horizontais, que são os paralelos, quanto com as linhas verticais aqui, ó, que são os chamados meridianos. Então, todas essas informações aí vão ajudar a gente a localizar, por exemplo, um ponto como esse, ó, no cruzamento de todos eles. Vamos continuar então verificando as linhas horizontais, que são os paralelos na próxima tela. Pessoal, os paralelos são as linhas horizontais, elas vão aí cruzando todo o planeta, desde o centro, onde fica a chamada linha do Equador, até os polos. Cada ponto do planeta pode ser localizado por um paralelo. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, aí o paralelo principal, como a gente falou aqui, que é a linha do Equador, a famosa, né? Que tem 0 graus de longitude, como a gente vai ver. Existem outros paralelos muito importantes também para a gente estudar, para ajudar, né, na localização de determinados pontos, como é o caso aí do Trópico de Câncer, nesse sentido do norte aqui, e também o chamado Círculo Polar Ártico, bem no extremo lá do planeta. Todos esses paralelos, aqui no sentido sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Todas essas linhas, elas são informações que vão começar, né, a ajudar aí a formar, né, uma localização. É aquela primeira informação que a gente falou aqui, né? Carteira As linhas horizontais são os paralelos. As linhas verticais são os chamados meridianos. Os meridianos, eles têm a mesma característica, só que com a diferença de que são essas linhas aqui verticais, né? São eixos. Elas não circundam todo o planeta, né? Elas só pegam metade do planeta e cada uma dessas linhas horizontais aqui, verticais, perdão, elas vão ter um valor tanto no sentido leste, esse aqui que eu estou destacando para vocês,
quanto no sentido oeste, né? Então, cada linha vertical aqui é uma fileira, né? É uma informação nova. Então, pessoal, as informações dos paralelos e as informações dos meridianos, elas se cruzam e ajudam as pessoas, os estudantes, os estudiosos do assunto a localizarem qualquer ponto no espaço. Lembrando que essa é uma informação básica da humanidade ao longo dos anos, né? Onde as coisas estão acontecendo? Onde estamos? O meridiano de Greenwich, esse passa bem no meio aí, também tem valor de graus. Tem toda uma referência que quando esse sistema ele foi organizado do jeito que a gente conhece, ele é válido até hoje, né? Essa característica aí de ter um meridiano que é o de referência para todos os outros, né? Para todos os que aparecem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pessoal, essas linhas e essas colunas, elas não teriam valor, não teriam importância nenhuma se elas não tivessem valores. Lembra aquilo que eu falei, professor Jé, o antigo, aquela criança ceguinha, né, do antigo aluno Jefferson, sentava na carteira 1 da fileira 3, né, e conseguia encontrar ali o Jefferson na sala de aula, porque ele era míope. Então a gente observa que cada linha, cada coluna dessas aí, ela também vai ter um valor. Esses valores, eles têm um nome específico. As linhas horizontais, ela tem um valor específico, que se chama latitudes. São elas que nós vamos ver aí nesse momento aí da aula. Como a gente falou, cada linha horizontal, cada paralelo, ela tem um valor específico. E esse valor, pessoal, ele está relacionado com o quê? Qual é a referência de cada valor? É a chamada linha do Equador. A partir da linha do Equador, nós temos um valor de 0 latitude. Quanto mais eu vou me distanciando, mais vai aumentando aí esse valor de latitude. Nós temos aqui 30 graus, por exemplo, até chegarmos aqui aos 60 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Então, cada um desses valores, cada uma dessas linhas horizontais vão ter um valor tanto para norte quanto para sul. Indo no sentido norte, esse valor vai aumentando de 0 a 90 graus para o norte e no sentido sul, de 0 a 90 graus também. Então, observem que cada linha horizontal tem um valor. Para as linhas verticais, também existe a mesma coisa, é a mesma função, né? Como a gente vai ver na próxima tela. Nós temos aí os meridianos, eles também vão ter um valor específico, também vão ter um valor próprio. O famoso meridiano de Greenwich, ele tem valor 0, certo? Como a gente viu ainda agora. Cada uma dessas outras linhas aqui no sentido leste também vai ter um valor específico. Essa aqui vai ter um valor de 30 graus, esse outro meridiano aqui vai ter um valor de 60 graus, até chegar lá do outro lado, né? Quando chega aos 180 graus. Tem toda uma lógica matemática envolvida nisso. Então, pessoal, as latitudes vão de 0 a 90, tanto no sentido norte quanto no sentido sul, e as longitudes vão de 0 a 180 graus, tanto no sentido leste quanto no sentido oeste. Sabendo disso, aí sim, sabendo que existem valores de latitude, valores de longitude, linhas horizontais, linhas verticais, cada uma delas tem um valor específico, aí sim, na próxima tela, a gente consegue verificar esses valores aí que a gente chama de coordenadas geográficas, né? Que são exatamente esse encontro de todos esses valores com relação à localização das coisas. É uma forma de representação cartográfica onde as pessoas vão poder localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Vamos ver como é que as pessoas faziam e como é que ainda é feito hoje em dia? A gente tem aí esse globo terrestre gigantesco, todo ele, né, tá georreferenciado com valores de latitude, né, e longitude também. A gente vai ver, por exemplo, aqui o ponto E, ele está bem aqui, ó, na tela de vocês. Ó. O ponto E está aparecendo exatamente nesse ponto. As coordenadas geográficas dele, os valores de longitude e de latitude, são esses aí que estão aparecendo na tela, que estão sendo cruzados. Quando a gente analisa esse mapa, a gente vê claramente que o ponto E ele está localizado, ele tem um valor de latitude aqui, que no caso vai ser o valor de 80 graus no sentido sul.
Esse é o valor de latitude desse ponto aqui do planeta, que é onde fica a Antártida, né? Onde ficam os observatórios, as áreas de pesquisa ali de vários países na parte da Antártida. Além disso, o valor de latitude, também existe um outro valor aqui, que é o valor de longitude, o valor vertical, né? Que no caso aqui do mapa, como a gente vai ver apenas no mapa aí, é um valor de 100 graus a oeste. Então, pessoal, esses dois valores aí, 80 graus ao sul e 100 graus a oeste, é o ponto exato onde aparece esse exemplo aí, o ponto E. Certo, pessoal? Então, aquilo que a gente falou, as coordenadas geográficas são informações que se cruzam, informações numéricas que se cruzam e fazem a gente poder localizar qualquer ponto no espaço. Finalizamos a nossa aula de hoje. Achou muito rápido? Achou que faltou alguma coisa? Fica tranquilo, tem o caderno digital onde você vai poder ver um pouco mais das informações sobre a aula de hoje. Certo, pessoal? Vamos agora para a nossa primeira atividade aqui do Aula em Casa, a nossa dinâmica local interativa, a DLI. Vamos lá. Vamos de falar sobre isso, né? Coordenadas geográficas, e nesse globo terrestre aí também tem vários pontos. Observe as coordenadas geográficas, tudo aquilo que a gente falou sobre latitude e longitude, e localizem os pontos A, B, C e D aí no mapa de vocês. Certo, pessoal? Lembrando que é aquilo ali que a gente falou, né? Lembrando lá do sexto ano, inclusive, quem é aí do primeiro ano do ensino médio, né? Informação de latitude, informação de longitude. Verifiquem aí direitinho para a gente começar o ano letivo de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês, hein? Até lá!
Estamos de volta, né, com a nossa interatividade, lembrando que todas as aulas vão ser assim, tá, pessoal? Temos aí o momento da aula, o momento da atividade e depois o momento da interatividade da nossa DLI, né, que é onde a gente conversa, onde a gente verifica aí as participações de vocês. Então, vocês respondam as atividades para os professores que aparecerem por aqui, tá? Como o chat público sempre fica fechado em alguns momentos, pode responder pelo chat privado, que a gente comenta por aqui, certo? Eu quero agradecer a participação de todo mundo que está me mandando mensagem aí pelo chat privado, né? Fazendo algumas perguntas. Lembrando que algumas pessoas estão perguntando sobre onde conseguir o caderno digital, material para poder fazer atividades. No caso aqui, as informações as pessoas podem não estar conseguindo ver, né? Vocês podem acessar o caderno digital pelo portal Saber Mais, né? Tem o PDFzinho ali com o caderno digital do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Esse material também vai ser disponibilizado para vocês pelo grupo do Telegram, né? Para os professores. Os professores das escolas de vocês também estão tendo acesso ao caderno digital e podem compartilhar com vocês, tá bom, gente? Mas vocês também podem acompanhar essas informações todas, ok? Tem alguns comentários ali, né? Justamente o que estão falando aqui no chat, né? Sobre o tamanho ali das atividades, o tempo, né? Para já ir fazendo e produzindo. É só procurar o mapa, é só procurar o caderno nesses canais que a gente comentou, ok? A Esther Lins respondeu a atividade, só que ela não conseguiu ver as informações direito, né? Então é isso que a gente está mostrando aí para vocês, ok? O Carlos Eduardo, ele estava aí, né,
acompanhando a aula também, e ele já comentou as respostas aqui da letra A, da letra B e da letra C, né? Do ponto A, B e C. Está faltando aí a informação da letra D também, né? Muitos alunos aqui comentando e tudo mais. A Ana Clara, ela comentou no chat privado, né, sobre a localização nos continentes de cada ponto. Não é essa a nossa atividade, tá? A atividade é o quê? Valor de latitude do ponto A e valor de longitude do ponto A. Informação mesmo numérica. Tá bom, meu povo? Então a gente vai continuar verificando aqui mais algumas informações dos alunos, alguns comentários e tudo mais. O Ezequiel comentando aqui também sobre a aula de hoje, obrigado aí pelas palavras. O Leonardo está falando que não está conseguindo ver os pontos, é aquilo que eu falei, né? O material ele já está disponibilizado lá no portal do Saber Mais e vocês também podem conseguir aí por esses canais, certo? Então não deixem aí para depois. Ó, a Alessandra já achou, né? A Alessandra conseguiu achar lá, a Keiciane também conseguiu achar, então está todo mundo aí comentando, né, com relação à nossa atividade de hoje, né, com relação ali à aula de hoje sobre coordenadas geográficas. Então a gente está vendo aí muitas informações, o David Taylor já está começando a colocar as respostas aqui, não vou dizer as respostas agora, porque senão vai todo mundo copiar, né? Mas tem aí pessoal comentando no meu chat privado as respostas, alguns estão acertando, alguns estão colocando aí se equivocaram um pouco, lembrando, né, que é uma aula de coordenadas geográficas, né, latitude, longitude, que é uma aula que a gente já viu lá no 6º ano, né, inclusive. Né? A gente está só retomando algumas informações que os professores de geografia de vocês, aí nas escolas de vocês, vão explicar aí de uma maneira mais abrangente e tudo mais. Ok, pessoal? Douglas, então é isso, né? A atividade é exatamente localizar cada um dos pontos, A, B, C e D. O Carlos Eduardo respondeu a letra D aí, obrigado aí pelos seus comentários, né? Obrigado aí, Ezequiel e tudo mais. Tem muita gente perguntando sobre o caderno aqui no meu chat, né? No chat privado. Então, é exatamente isso. O caderno digital está presente no canal do Saber Mais. Vocês vão poder pesquisar lá direitinho os cadernos em formato PDF, tá bom? E com os professores de vocês também. Todo mundo tem um grupo de Telegram, né, onde os professores podem entrar, pegar esse material e compartilhar com os alunos, ok? Vamos para a correção. Muita gente comentou aqui no chat público, não vai dar tempo de falar as respostas que todo mundo foi colocando, mas agora a gente vai ver a resposta final aqui de cada um desses pontos, né? O ponto A, pessoal, ele está bem aqui, ó. O ponto de latitude dele é 40 graus ao norte, porque ele está aqui, ó, ao norte da linha do Equador. O valor de longitude desse ponto, ó, o valor vertical, né, ele tem um valor aqui de 80 graus a oeste. Então, esses são os dois valores que localizam o ponto A. Vamos ao ponto B, né? Ele está bem aqui, ó, nessa área aqui da Europa, né? Ele tem um valor de latitude, ó, aqui em 60 graus, também no sentido norte. O valor vertical, o valor de longitude dele, ele também ali, ó, 40 graus, só que no sentido leste, né? Então, quando a gente verifica aí direitinho esses dois pontos, o ponto B tem essas informações aí de localização. O ponto C, que a gente pediu também para vocês, aqui bem no meio da Ásia, né? Perto ali da Mongólia, da China, né? Temos aqui também o valor de 40 graus ao norte, no ponto C, né? E o valor de longitude dele é de 100 graus no sentido oeste. A nossa primeira DLI é basicamente essa, né? E o ponto D, ele está bem aqui centralizado, né? Observem que o valor de longitude e de latitude está bem centralizado, né? A latitude do ponto D está em 20 graus ao norte e tem um valor de 0 graus. O 0 graus, ele não fica nem ao norte, nem ao sul, né? Afinal de contas, é o valor médio, né? Esse ponto está exatamente onde fica o meridiano de Greenwich. A gente vai ver na próxima tela, então, para você acompanhar os 4 pontos que a gente viu, né? Com os valores de latitude e de longitude, né? Os 4 pontos da nossa primeira atividade, do nosso primeiro dia de aula, né? Do nosso primeiro componente aqui do Aula em Casa no primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Na próxima aula a gente volta aí com mais informações de geografia. Tem os outros professores dos outros componentes também para comentar
sobre os seus conteúdos, certo? Espero que vocês continuem aí com a gente, pelo menos enquanto essa situação aí estiver acontecendo. Lembrando que o esquema de todas as aulas vai ser esse, tá bom? Aula, atividade, interatividade, aí vem a aula do próximo colega. Muito obrigado pela participação de todos vocês, até a próxima. Vocês vão ficar agora com a aula de História, juntamente com a professora Isabel. Bons estudos e até a próxima. Assunto. A gente vai ver os primeiros habitantes da Terra e é importante a gente destacar que todos os habitantes da Terra, independente de sua aparência física, fazem parte de uma mesma espécie, que para a ciência atual surgiu na África, isso mesmo. A África é considerada o berço da humanidade. E o ser humano, como a gente conhece hoje, a nossa espécie, que é o Homo sapiens, é fruto de uma longa evolução. Lembrando que aqui a gente está falando de dados baseados na teoria evolucionista. Vamos acompanhar então como se deu essa evolução, como essas espécies vão conquistando, adquirindo características que vão fazer toda a diferença na nossa ocupação do planeta. Vamos lá então? Então a gente vai ver que para descobrir tudo isso, e eu sei que você deve estar curioso, se foi há tanto tempo atrás, e a gente está falando de milhões de anos atrás, tá? E é importante a gente destacar que a história, que é dividida em história e pré-história, uma divisão inclusive que é bastante questionada, porque hoje a gente acredita que desde os primeiros tempos do ser humano aqui no planeta Terra, a gente já está construindo história. Então, não existe essa coisa de pré-história. Mas a gente vai ver aqui que essa divisão ainda permanece por questões didáticas. E esse período que a gente está trabalhando, que é conhecido como pré-história, ele está na casa dos milhões de anos. Enquanto o período que a gente chama de história está na casa aí dos 1000. Então, a maior parte da existência do ser humano no planeta Terra está dentro desse período que a gente chama de pré-história. E como você já deve ter imaginado, esse período está muito distante da gente. Então, como a gente sabe de tudo isso? Como é que a gente vai atrás, adquire esse conhecimento sobre esse momento? Para saber como viviam esses primeiros seres humanos, a gente recorre a outras ciências, certo? Os historiadores, eles se valem da ajuda dos paleontólogos, que são cientistas que buscam conhecer mais sobre as formas de vida vegetal e animal por meio dos fósseis. Quem já teve a oportunidade de ver um fóssil aí, viu que por determinadas características, e aí eu deixo isso com o pessoal de ciências, certo? As folhas, partes de corpos de animais e de seres humanos, eles vão se fossilizando. E através disso, a gente vai utilizar a ciência para poder investigar sobre a vida durante a pré-história, tá? Mais adiante aí a gente vai ver essa escala evolutiva, tá? E eu vou trazer aqui para vocês uma imagem que vai ajudar a gente a visualizar como se deu essa evolução da espécie humana. Então, veja bem. Eles estão começando a chegar aqui com a gente na nossa aula e a gente tem aqui, desse lado, o Homo sapiens, que é a nossa espécie. É a ponta da evolução, a espécie mais evoluída. E lá no cantinho a gente tem o Australopithecus, que ainda nem faz parte do gênero Homo, tá? Vamos ver que essas espécies, elas vão adquirindo características
que vão fazer com que a gente ocupe o planeta de um canto a outro. Vocês já pararam para pensar como a gente, que não é o animal mais forte, nós não somos os animais mais fortes, existem animais bem mais fortes que a gente na natureza, nós não somos os animais mais velozes, também tem animais bem mais rápidos que a gente, que nem vale a pena apostar uma corrida com eles, certo? Nós não somos os maiores, porém, nós somos os mais inteligentes. E foi essa nossa capacidade de utilizar o nosso cérebro, a nossa inteligência e construir ferramentas que fez com que a gente ocupasse de um canto a outro do planeta e sobrevivesse, tá? A gente vai ver aqui, olha, ali logo depois do Australopithecus, a gente vai ver o Homo habilis. O Homo habilis, ele vai trazer aí um grande avanço para a espécie humana em que sentido? Antes, os seres humanos, eles se alimentavam de carniça. Eles não tinham essa capacidade de caçar. Então, eles esperavam os outros animais caçarem, se saciarem, e eles iam lá e se alimentavam do que eles deixavam naquelas carcaças, certo? Esse Homo habilis é o primeiro a utilizar pedras para fazer ferramentas, e com essas ferramentas ele vai ter a capacidade de caçar, de abater animais e de explorar ao máximo aquelas carcaças e se alimentar melhor, certo? Logo ali, mais à frente dele, a gente vai ter outra espécie muito importante, que é o chamado Homo erectus. O Homo erectus, ele vai trazer dois grandes avanços. Primeiro, ele vai sair da África, como eu falei para vocês, o homem ele surge lá no continente africano, então ele sai da África e começa a habitar outros continentes, tá? Outra característica importante dele é que ele vai ser o primeiro a utilizar o fogo. A gente sabe que o homem não cria o fogo já existe na natureza, mas ele aprende a manejar, a aplicar esse fogo para as suas necessidades. Já quase na ponta da nossa escala, aqui, a gente tem o homem de Neandertal, que já é bem próximo da nossa espécie, do Homo sapiens. Ele some sem deixar vestígios. É um dos grandes mistérios que a gente tem aí na história, dos vários que a gente tem durante esse período, que parece um quebra-cabeças cheio de pecinhas faltando. Por isso ele é tão interessante da gente estudar, certo? E lá na ponta a gente tem a nossa espécie, o Homo sapiens, o auge dessa evolução, que é a nossa espécie, tá? Prosseguindo, a gente vai ver que o ser humano, através dessas invenções que vão fazer aí toda a diferença, ele vai, né, claro, saindo dessa característica que ele tinha de viver em bandos, de viver de maneira muito parecida com aquela que os outros animais vivem hoje, para evoluir e ir formando aí as primeiras aldeias. Como é que isso acontece, tá? Um fato muito importante para que isso aconteça é a descoberta aí da agricultura. A gente, inclusive, tá, considera que essa questão de aprender a plantar, aprender a manejar os grãos e não depender única e exclusivamente da natureza, tá? A primeira grande revolução da humanidade, tá? O fogo também foi uma revolução muito importante, porque a partir do momento que o homem aprende a manejar o fogo, a sua vivência se torna diferente, porque ele começa a cozinhar os alimentos, e aí nesse processo de cozinhar os alimentos, você já vê as pessoas ali se reunindo enquanto esperam aquele alimento ficar pronto, e isso vai fazer diferença na questão da sociabilidade dos seres humanos, tá? Então, depois do fogo, a gente vai ter, então, a agricultura como grande revolução. Essa sim vai fazer toda a diferença, porque vai mudar completamente a forma, né, do ser humano interagir com o ambiente em que ele vivia. Aqui ele vai passar
a afetar diretamente esses ambientes, né? E é claro que a gente sabe que ninguém planta alguma coisa e sai pelo mundo aí como se nada tivesse acontecido, né? Você sabe que no processo de plantar, a gente tem que tomar aquele cuidado com a sementinha, né? Regar de vez em quando. E nesse processo de cuidar daquilo que ele plantou, ele se sedentariza. Prestem atenção nessa palavra, sedentarizar. O que é ser sedentário? É morar em um local fixo. Antes, os bandos eles tinham que se mudar constantemente. Por quê? Porque eles tinham que estar atrás do alimento, onde existia uma vegetação que proporcionasse uma alimentação naquele período, onde estavam os bandos de animais que os seres humanos caçavam, eles iam em busca disso tudo e nesse ir em busca eles acabavam se movimentando de um lugar para o outro. Com a agricultura, eles vão ter que se fixar em um mesmo local. E nesse processo de se fixar, eles acabam ali montando as primeiras aldeias, certo? Então a gente vai ver aí que isso vai mudar completamente a história da humanidade. O período antes da agricultura, a gente chama de paleolítico ou idade da pedra lascada. O período depois da agricultura é o neolítico ou idade da pedra polida, certo? E quais as diferenças aí entre esses períodos? Primeiro a gente vai ver que lá quando o homem está vivendo no período chamado de paleolítico, as condições de vida eram bem difíceis. Mentalizem aí comigo aquele filme, Os Croods. É claro, né, que ali tem muita coisa que realmente não existiu, mas vocês lembram da primeira cena? Aquela caçada enlouquecida atrás de um ovo, né, para que eles se alimentassem? Então, lembra bem, os seres humanos passavam até alguns dias sem se alimentar nesse período. O que isso vai trazer como consequência? Primeiro, uma expectativa de vida baixa. Alguns cientistas estimulam aí que no Paleolítico os homens chegavam até os 18 anos. Nos bandos existiam mais homens que mulheres, porque essas mulheres acabavam morrendo no parto, na maioria das vezes. E, inclusive, uma coisa interessante e bem curiosa, nessa época do Paleolítico, os homens não sabiam que eles tinham, os homens, o sexo masculino não sabia que eles tinham participação no processo, né, de gravidez das mulheres. Então, eles acreditavam que as mulheres eram seres mágicos que de tempos em tempos, né, ficavam grávidas, davam à luz. Por isso que você vai ver que no Paleolítico a maioria das divindades tem a forma feminina. Elas estão ligadas a isso, certo? E já no Neolítico, que é esse período pós-agricultura, que a gente vai ter aí a sedentarização, a expectativa de vida dos seres humanos, ela aumenta, eles passam a viver mais, porque a alimentação é mais farta, como a gente pode ver aqui. Eles vão aperfeiçoar os seus instrumentos de trabalho, a gente vai ter aí a invenção da cerâmica, e isso vai levar a um crescimento populacional, tá? Aí a gente vai ver, então, que esse crescimento populacional vai estar ligado à necessidade de criação de novas estruturas do homem em sociedade, certo? Ele vai aperfeiçoando os seus instrumentos, produzindo mais alimentos, e nesse processo aí de produção a gente vai ter o chamado excedente. É mais comida do que ele precisava para sobreviver, como a gente vai ver aqui no nosso terceiro tópico, certo? E quando ele tem mais comida do que ele precisava, o que vai acontecer? Ele vai começar a estabelecer as trocas, o escambo. Essas trocas vão levando ao comércio. Esse comércio vai levando aí a divisão da sociedade em tarefas. Já nem todo mundo precisa ir plantar, alguns vão ficar destinados apenas ao comércio e outros às atividades religiosas, enfim. E aí a gente vai ver disputas territoriais que vão acabando, que geram aí a divisão de classes. As pessoas já não são mais todas iguais, uns já se consideram mais importantes que os outros.
Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula. Vamos colocar esse conhecimento em prática através da nossa DLI. Aqui a nossa primeira questão, tá? Uma questão que foi retirada lá do site Brasil Escola. E você vai fazer aí uma leitura atenta desse enunciado, lembrando lá daquela imagem que eu trouxe, da evolução da espécie Homo, certo? E você vai tentar descobrir qual foi a primeira espécie reconhecida como capaz de fabricar artefatos de pedra, tá? Você tem aí 5 alternativas e vai descobrir qual delas representa aí o nosso primeiro Homo a fabricar esses instrumentos. Mais uma questão, na segunda questão, a gente vai ver, né, a história evolutiva do homem e do macaco. E aqui há um equívoco, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem e aí na hora da nossa correção a gente vai conversar sobre isso. Então nós temos 3 afirmativas e você vai dizer se elas estão, quais delas estão corretas e quais delas estão erradas, tá? Vocês vão ficar aí com tempo para responder essa atividade. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa sobre elas através das nossas interatividades.
correções, né? Gosto muito de chamar assim de correção. Na verdade, a gente vai discutir aí a questão e ver qual seria o gabarito, a resposta correta. Vi que vocês estão participando bastante aí no chat. Eu li rapidamente que alguém disse, pesquisa no Google. Google sabe de quase tudo, né? Mas se você pesquisar no Google, como é que você vai ter a chance de aprender? Coloca lá a sua mufa para funcionar e tenta descobrir a resposta correta. Ah, professora, eu não acertei. Beleza, na próxima você não erra mais. E a gente aprende muito com os nossos erros também, certo? Então vamos ver aí. Estão apostando que a primeira é a B e a segunda é a A. Sofia Figueiredo. Deixa eu ver aqui quem mais compartilhou aqui a sua resposta. A Vana Araújo, acho que é esse o nome, disse que a primeira é letra B. E alguém colocou D, mas não colocou a questão. Fabiane disse ali, colocou. Aí passou um pouquinho rápido aqui. Fabiane, vou ficar te devendo. Deixa eu ver ali. O L apostou aqui na primeira letra A e na segunda letra D. Então, muitas conversas aí no chat. Lembrando, tá, gente? Vamos deixar o nosso chat para a gente falar das questões, para a gente não se perder, beleza? Para a gente poder também fortalecer esse nosso momento de aprendizagem. Eu sei que isso tudo é muito novo, tanto para a gente quanto para vocês, e a gente está no momento de se adaptar a essas novas ferramentas, tá? Vamos então aí ver o comentário das nossas questões, principalmente a segunda, que dá sempre o que falar. Então, qual foi a primeira espécie reconhecida como capaz de fabricar artefatos de pedras? Isso eu comentei durante a aula. Quem prestou atenção viu que seria o Homo habilis. E justamente ele recebe esse nome em decorrência da palavra habilidoso, aquele que tem a capacidade, a habilidade de fabricar esses instrumentos. Então, a nossa resposta seria a B de biscoito aí. Na segunda questão, que é uma questão bastante polêmica, a gente tem aí 3 afirmativas. Primeira, o homem evoluiu a partir do macaco. Mentira, tá? Nunca digam isso. Em nenhum momento a ciência afirmou que o homem evoluiu do macaco. O que a gente sabe é que o homem e o macaco, eles possuem um ancestral em comum, de acordo com a teoria evolucionista, certo? Então, a nossa primeira questão está errada. Segunda, homem e macaco pertencem à ordem dos primatas. Certinho, confere com o teu professor de ciências. Vamos fazer aí esse diálogo entre os componentes curriculares, tá? Terceira, homem e macaco descenderam de um mesmo ancestral. Beleza, certinho, isso mesmo. Então, a gente tem aí que a 2 e a 3 são corretas. Nossa resposta é a letra E, de escola. Então, gente, muito obrigada aí pela companhia, pela participação de vocês, por estarem atentos à aula. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Bons estudos para vocês. Lembrando que terça e quarta nós não teremos aula, mas vocês devem ficar aí respondendo as atividades do nosso caderno digital. Um abraço grande para todos e até a próxima.